Olá, todo mundo, seja bem-vindo ao meu canal. Agora a gente tá começando a semana 9 das 12 do meu desafio, criando hábitos poderosos, né? Melhorando os meus hábitos. E eu não consegui fazer vídeo da semana 7, da semana 8. Então, o que que eu decidi fazer? Um update aqui com vocês, falando tudo que aconteceu, o que que eu consegui atingir, o que que eu não consegui, coisas que eu comecei enquanto eu me arrumo, dar um tapinha na minha cara, porque depois eu vou gravar um outro vídeo, então eu quero me arrumar. Mas eu queria aproveitar esse tempo que eu tô me arrumando para ir conversando com vocês. Muitas coisas aconteceram. No meu último vídeo, eu fiz uma revisão assim das minhas metas para essas 12 semanas e compartilhei com vocês aqui. Eu já hidratei o meu rosto com esse hidratante aqui, da Bepantol. Eu tinha hidratado ele antes, tinha hidratado meu rosto antes, então eu não vou hidratar de novo. Vou colocar um brinco pra mim não ficar tão sem acessórios. Eu tenho pouquíssimos acessórios porque eu trabalhava no hospital e não podia usar nada. Então não é uma coisa que eu comprava. Aí o que eu tenho foi minha irmã que me deu. Ai, eu estava muito longe de todas as metas que eu tinha me proposto para essas 12 semanas. Mas assim, caso você não tenha assistido os outros episódios, eu me propus a fazer esse desafio para justamente criar os hábitos. Não era necessariamente para o final de 12 semanas eu já ter uma rotina perfeita. Era para que ao final das 12 semanas eu conseguisse ter entendido, criado uma rotina mais funcional, porque eu estava muito imersa, muito procrastinadora, muito viciada em telas e fazendo nada para minha vida. Eu vou começar. Semana que vem é meu aniversário, inclusive. Semana que vem? Ou é na outra? Dia 10 de maio é meu aniversário. E eu vou fazer 27 anos. E aí eu vou começar também a minha graduação dos sonhos, que é letras, este ano no segundo semestre. E na minha universidade, na UF, só vai começar em agosto as aulas do segundo semestre. Então eu tô muito tempo ociosa, sabe? E eu trabalho em casa, né? Trabalho home office. Eu estudo, só fico em casa agora. A única coisa que eu faço fora de dentro de casa é ir na academia, que é aqui perto, e nos sábados que eu vou no supermercado. Fora isso, eu não sa... E aí, em alguns finais de semana que eu vou pra roça na casa dos meus pais ou da minha irmã, né, ver meus sobrinhos e tal. Então, assim, eu fico muito em casa e fico muito ansiosa. E aí eu acho que por isso também é tão fácil eu procrastinar. Eu tava com muita espinha, porque eu tô na minha semana pré-menstrual. E aí eu tenho uma pomada aqui de anti-inflamatória, que é de quando eu retirei algumas pintinhas de mim do meu corpo e aí tinha que passar. E aí eu falei, cara, é uma pomada anti-inflamatória, vou usar nas minhas espinhas. Eu não sei se isso é recomendado, tá? Não estou te recomendando, mas pra mim funcionou super, ajuda muito a secar. Eu me achei muito mais gênia usar uma pomada anti-inflamatória nas minhas espinhas. Enfim, e aí como eu fico muito ansiosa, então é muito difícil eu conseguir estabelecer uma rotina assim pra mim mesmo. Eu acho que como agora eu tenho mais tempo livre, é mais difícil ainda do que quando eu não tinha tempo livre. Então, tipo assim, eu não tava lendo tudo que eu queria, tudo que eu precisava. Não tava fazendo. Eu queria fazer tantas coisas e não conseguia fazer nada. Então eu estabeleci algumas mini metas. Meu caderno da Docinho, This Girl Can. Que aí as metas que eu tinha estabelecido pra me atualizar vocês, né? Aqui. Eu consegui fazer 30 horas, 30 minutos, 30 horas. 30 minutos a 1 hora de leitura todos os dias, seguir a minha dieta, consegui treinar 5 vezes na semana, consegui escrever 500 palavras por dia, porque escrever é muito importante para mim, mas não era um hábito e eu queria tornar isso um hábito. Isso eu já consegui fazer, inclusive, agora. Melhorar o inglês, o francês e o espanhol. Nossa, meu principal objetivo era o sono, era conseguir melhorar meu sono. Ainda há muito a ser feito em relação ao meu sono. Nossa, meu principal desafio. Mas, quanto a estabelecer horários, dormir e acordar no mesmo horário, eu estou conseguindo melhorar isso. Então já foi um grandíssimo avanço. Eu estou tendo mais dias que eu consigo dormir do que antes. E assim, quando eu não consigo, é realmente porque eu não fiz o que eu precisava fazer, sabe? Tipo, eu não segui uma rotina do sono, eu fiquei muito estressada, eu bebi café à tarde. Inclusive, eu até comecei a beber café descafeinado. Eu tava ficando muito ansiosa com café. E eu gostei do café descafeinado que eu provei.
É um da marca Pilão, vou até botar uma foto aqui pra vocês verem. Eu faço na máquina de café, né? Faço o café expresso. E aí eu gosto do gosto, mas eu bebo com leite. Então não sei se você fizer ele coado, de outras formas, vai ficar gostoso também, né? Tô falando que pra mim eu gostei, funcionou pro meu gosto. Eu ficava tão ansiosa com tantas coisas que eu tinha pra fazer, que eu queria fazer, que eu acabava não fazendo nada, né? Eu acredito que seja um problema normal, assim, principalmente da nossa geração dos 20 e poucos, mesmo que agora eu já tô nos 20 e tantos. A geração, ela vai ser em letras português e espanhol. E eu não tenho espanhol, eu não sei espanhol. E eu precisava muito estudar o espanhol, aprender, né? Porque inclusive eu já me candidatei a estágio, eu quero fazer tudo que a faculdade for me oferecer. E eu estou amando o espanhol. Eu só realmente nunca tinha estudado espanhol antes, porque eu achava que era fácil. E aí eu não precisava pensar nisso agora, podia fazer depois, mas spoiler, não é tão fácil assim, não é tão simples assim. É mais fácil porque eu já tenho uma experiência de aprender idiomas, então parece que eu consigo aprender com mais facilidade agora. Mas o espanhol em si confunde muito. Falar o espanhol tem sido muito difícil pra mim. Olha, esse cordão acho que dá um tchan, né? Acho que dá. Deixa eu colocar no final. Ao longo do. E então eu queria criar mais conteúdo, né? E a minha faculdade de biologia também, gente, porque tá bem parada, eu tenho que terminar. Eu estou no último semestre, estou procrastinando um tanto, porque eu não encontro mais sentido em fazer ela, mas eu queria muito terminar, principalmente para poder fazer pós-graduações enquanto eu tô fazendo a faculdade. Enfim, então, ao longo do processo, eu fui estabelecendo metas maiores e mudando algumas coisas. E aí eu estabeleci que eu queria chegar ao final das 12 semanas e ter perdido 5 quilos de gordura, ter escrito 10 capítulos de um livro, ou 10 ensaios, ou 10 crônicas, escrever 10 textos, né, de preferência. Chegar no nível B2 de inglês, porque realmente eu não sei qual que é o meu nível, mas eu acho que é um B1, então eu queria chegar pelo menos no B2. Chegar no nível de francês A2 e chegar no nível de espanhol pelo menos B1, porque são só 12 semanas. Conseguir estabelecer uma rotina de higiene do sono, chegar a 5 mil inscritos no YouTube, 5 mil inscritos no Instagram e conseguir alguma parceria paga, alguma forma de monetizar como as redes sociais. E aí também eu coloquei uma medida do meu abdômen que eu queria que chegasse em 80 centímetros, porque tá bem maior do que isso, e ler 2.400 páginas ao final das 12 semanas. Dito isto, quando eu botei essas metas mais desenhadas, que foi inclusive na semana 6, eu acho que ficou. Talvez também porque daí até a semana 6 eu fui retomando e construindo mesmo uma cadeia de hábitos, sabe? Fui construindo algumas ferramentas que fossem me ajudar a manter os hábitos e a ter mais clareza também do que eu preciso. Igual, por exemplo, eu percebi que agora é uma prioridade maior eu focar no espanhol, porque assim posso aproveitar mais as oportunidades, mais a minha graduação em espanhol, que vai ser agora em agosto que vai começar. Então, se eu souber, eu posso inclusive pegar estágios em escolas de língua, sabe? Eu posso aproveitar muito mais as oportunidades. Posso já começar a dar aulas particulares, porque eu já vou ter ferramentas que a faculdade vai me proporcionar. Então, eu acredito que o meu aproveito vai ser muito melhor. E eu vou ter infinitas matérias para fazer no semestre, que se eu tiver que, além disso, estudar muito espanhol, assim, idioma a gente tem que estudar para sempre, mas assim, se eu tivesse que começar do começo e dar conta de tudo isso, poderia ser uma carga muito grande para mim. Além do mais que vai ser muito cansativo, vai ser uma rotina muito diferente, vai ter adaptação. Então eu falei, por que dar esse peso? E aí a minha prioridade virou o espanhol, o inglês e o francês ficou para segundo plano, assim, para ser só quando der vontade mesmo. O inglês ainda é muito importante, eu vou usar muito com certeza, mas nesse momento a prioridade master é o espanhol. Então, eu deixei o francês e o inglês como metas que não preciso mais cumprir, porque não faz mais sentido. E agora eu já estou começando a semana 9, então só tem mais 3 semanas. A perca de peso, depois da semana 6, eu comecei a realmente seguir a minha dieta, meu plano alimentar, e tô indo treinar e fazer cardio todos os dias, né, da semana. E no sábado eu faço cardio. E nossa, já estou vendo diferença, porque eu realmente não estava fazendo isso. Eu sinto que eu já perdi gordura. Meu peso da balança já abaixou um pouco, mas como foi o primeiro mês, ainda assim que eu fiz mais certinho, não dá pra ver muitos resultados, né, obviamente. E eu estou amando, estou conseguindo realmente seguir uma rotina. Quanto aos inscritos do YouTube e do Instagram,
Não tô tendo um crescimento, até porque no Instagram eu praticamente não estou postando nada, então realmente não tem como crescer. E no YouTube também a minha criação não tá tão produtiva quanto eu gostaria, mas eu estou conseguindo pelo menos postar uma vez por semana, porque eu tive vários imprevistos, né? Tô aproveitando esse momento, esses 6 meses também, que eu tô mais livre, pra ir muito pra roça, ficar com os meus pais, com a minha irmã, os meus sobrinhos, e minha irmã tá grávida, ela vai ganhar neném agora em junho. Então, assim, e os outros dois, esse é o terceiro filho dela. Os outros dois eu não pude aproveitar tanto esse momento do bebezinho, da gestação dela. E eu e minha irmã, a gente é muito unidas, então eu tô priorizando isso sempre que eu posso. Eu passo finais de semana, passo mais dias lá e acaba ficando que eu não postei o vídeo. Mas assim, eu não tô me sentindo culpada por isso, eu estou procurando melhorar e fazer o que eu posso dentro do possível e ainda assim aproveitar esses momentos. Porque depois que eu começar a graduação, vai ser minha prioridade master. Então vai ser muito mais difícil eu ter momentos que eu posso estar lá mais vezes, sabe? Talvez eu vou poder ir no sábado e ficar até o domingo, vai depender muito. Então eu tô aproveitando muito esse momento agora e tá sendo ótimo. E eu quero trazer mais conteúdos aqui. Não sei se vocês lembram, também teve um episódio que eu falei que eu queria muito começar um outro canal somente sobre com aulas e um projeto para Enem vestibular. Eu ia inicialmente a fazer isso com biologia, mas eu comecei a fazer um curso de correção de redação de Enem e eu sou apaixonada. Eu falei, nossa, eu adoro português, graças a Deus vou fazer letras. E aí eu decidi que vou fazer esse canal voltado principalmente para redação e gramática, coisas mais do português. E tô amando, então tô preparando algumas aulas. E eu não sei como é que vai ser, né? E quero, inclusive, começar a dar aulas particulares de redação. Então esse canal vai ser bom porque eu posso ensinar muitas coisas de forma gratuita e posso também dar aula particular para quem quiser ter esse acesso. E aí vai ser muito incrível, enfim. Então tô muito animada com isso, então não sei como é que vai ser a minha produção, né? Porque eu faço tudo sozinha e ainda tô aprendendo aqui no digital. Enfim. Dito isso, eu evolui muitas coisas. O meu sono, eu estou conseguindo criar uma rotina. Só que ainda tem muito. Falta muito, eu acho que porque eu estou muito ansiosa. Eu estou muito ansiosa para quando começar minhas aulas e vai ser só em agosto, no dia que eu tô gravando esse vídeo. É no dia 28 de abril, então assim, falta muito tempo, ao mesmo tempo tá ali, porque eu tenho muita coisa pra fazer. E eu voltei, dentro desse tempo, eu voltei a fazer crochê. Eu adoro crochê, mas sempre eu fazia ficava muito ruim. Aí eu decidi, eu tenho. E são algumas linhas que eu tenho aqui, eu não queria comprar nada. Eu tenho linha, a linha Anne, essa daqui branca, a linha Anne, e essa daqui eu acho que é uma Cleia, só que elas são muito fininhas, tá vendo? Aí eu juntei os três, fiz um fio triplo, e estou fazendo esses quadradinhos da vovó, um square. E aí eu gostei muito dessa mescla, e eu decidi fazer, se der, né? Tô fazendo vários, uma calça de square. Não sei se vai dar certo, mas eu estou adorando. Enquanto eu crocheto, eu vejo vídeos em espanhol, principalmente do canal Easy Spanish. Eu adoro esse canal deles pro francês, o Easy French. Eu acho muito bom. E aí eu tô testando pro francês e também realmente eu estou gostando muito. E aí eu consigo prestar mais atenção, por incrível que pareça, enquanto eu estou crochetando. E pra mim sempre eu não consigo ficar parada vendo um vídeo, mesmo que é uma aula interessante. E aí, pra não me distrair com outras coisas, eu estou crochetando e tá me ajudando muito. E ter esse hobby também tá me ajudando muito a ficar menos fora das telas, a ficar menos tentada. Comecei, criei uma conta, estou publicando no Substack. Estou amando consumir conteúdos por lá. Inclusive, eu estou usando para estudar idiomas, porque tem publicações de pessoas do mundo todo. Então, eu sigo muitas pessoas que publicam artigos, posts em espanhol e em inglês. Então, a minha leitura, às vezes, em espanhol, como eu ainda não tenho tanta fluidez, eu faço lá, de textos de lá sobre temas que eu gosto. Estou amando, inclusive, fica a minha dica de vocês usarem o Substack para poder consumir conteúdo que vocês gostam em texto do idioma que estão estudando. Para mim tá sendo muito boa a experiência. Em inglês também tem muito artigo, muita coisa boa. Eu posso fazer uma lista de pessoas que eu tô seguindo e trazer de recomendações para vocês. E também estou publicando por lá. Como eu disse, eu gosto muito de escrever, sou escritora. E estou publicando alguns textos mais íntimos, mas ainda eu só publiquei dois até o momento. Porque o meu problema não é escrever, é revisar o meu texto. Eu gosto do que eu escrevo, mas depois que já passou um tempo que eu escrevi, sabe? Porque eu me sinto muito diferente do que eu escrevo. Não sei se faz sentido. Então, revisitar isso às vezes causa um estranhamento, então eu demoro um pouco para revisitar, mas enfim.
Eu faço textos sobre qualquer coisa, sobre um livro que eu li, sobre pensamentos que eu tenho, sobre indicações, assim, então é bem livre. Dito isso também, nesses últimos dias, eu comprei, fui numa loja que tem aqui, que é a única que vende livros. Eu moro numa cidade do interior, né? Bem no interior. E não tem livraria, não tem nada, mas tem uma loja de brinquedos e coisas de casa, é uma loja que vende tudo. Que ela tem uma pequena estante de livros, é mais focada em livros de criança pra pintar. Aí eu fui comprar um pro meu sobrinho, e aí eu achei esses dois revistinhas, só tinha dessas, que é de palavras cruzadas e de caça-palavras. O de caça-palavras eu estou fazendo, estou adorando. Eu até fiz alguns. Nossa, isso aqui quando eu tô ansiosa e quero mexer no celular, eu pego um caça-palavras e faço. E o de palavras cruzadas, difícil, realmente é difícil. Eu não consegui fazer nenhum ainda, então eu deixei ele por enquanto de lado, gente, porque eu não quero roubar atrás, né? É... Ah, talvez esse aqui de instrumentos eu consigo. Mas eu achei muito legal, essas revistinhas foram R$ 3. Muito barato, adorei, adorei o hobby. Minha última leitura foi Quincas Borba, do Machado de Assis. Nossa, o tanto que eu sou apaixonada pelo Machado de Assis, não sabia, não tá escrito. E agora eu estou lendo O Corsário Negro, que é um livro de piratas. Esse livro eu tenho aqui na minha estante há milhões de anos, provavelmente é um livro que eu peguei na escola, quando eu era adolescente, e nunca li. Tava lá na casa dos meus pais esse livro, eu achei a capa dele belíssima. E aí, na verdade, eu ia começar a ler o Ateneu. Só que eu achei muito a escrita muito profunda. E eu falei, ai, agora eu não quero ler nada profundo. Eu acabei de ler Machado de Assis, inclusive é um livro de realismo. Eu não quero ler nada profundo. Eu queria ler, inclusive, um romance bem fluido, bem fácil. Mas como eu tô nessa vibe de querer ler todos os meus livros físicos, eu comecei esse, O Corsário Negro, estou gostando. Também não é uma escrita super easy, mas assim, é mais tranquilo de ler. E pelo que eu vi, ele tem as outras histórias também. Esse aqui é o Corsário Negro. Tem o Corsário Vermelho e o Corsário Verde, que são três irmãos, e esse livro se passa no México. E eles são piratas. Eu estou gostando muito da leitura até agora, eu li pouco. Comecei a ler ele essa semana. Estou na página 35 ainda, acho a diagramação ótima. Mas estou gostando da leitura. Só que estou pensando, enquanto isso, pegar algum outro livro no meu Kindle que seja mais fácil de ler, que dá essa vontade de devorar, sabe? Falando de Quincas Borba, gente, ai, tanto que eu amei ler esse livro. O único problema é que ler um clássico da literatura brasileira, ele demanda um pouco de força de vontade, porque a escrita ela é mais complexa, sabe? Nada muito difícil, mas assim, se você não tá acostumado, pode ser que não te prenda muito. Então, seria legal talvez se intercalar, botar meta de leitura, intercalar com outra leitura mais fácil. Mas o deleite que é ler. E aí, esse daqui, ele tem questões de vestibular no final, mas ele tem também aqui um complemento de leitura. Um breve resumo do autor, que me ajudou muito. E aqui também, no finalzinho, um texto em contexto e um tome nota, que também falou um pouquinho das obras do Machado de Assis. E aí eu descobri que os únicos livros que eu li do Machado de Assis, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro, fazem parte da tríade de realismo do Machado de Assis. E aí por isso que eu tô achando ele uns livros muito assim, ai, muito realidade, muito trágicos, sabe? Porque justamente é isso, é para retratar uma realidade. Eu gostei muito, a forma que o Machado de Assis escreve é surreal, é detalhista. Então assim, pode ter pessoas que se você não gosta de ler, se não tá acostumado, você vai achar que é um pouco enrolação, mas eu consigo ver os detalhes, eles vão se encaixando, eles vão fazendo sentido, como se eu estivesse assistindo um filme, sabe? Que tem uma cena que vai fazer sentido lá no final depois, que tem um contexto, um cenário que fala alguma coisa para você intrinsecamente. Eu sinto muito isso nos livros do Machado de Assis. Eu realmente sou apaixonada, eu espero muito me aprofundar. Eu não tive uma base de literatura no meu ensino médio, gente. Já faz 10 anos que eu saí do ensino médio. E eu vim de, gente, muito interior mesmo, é roça, estrada de chão. Que a gente não tinha aula se chovesse, sabe? Porque não tinha como chegar na escola. Mas eu acho que meu ensino foi bom. Eu aprendi. Tanto que minha nota de Enem minha nota de Enem do meu ensino médio foi boa e foi só com o ensino médio.
Mas assim, eu não tive literatura de verdade, aprofundada, não tive leituras obrigatórias, eu só sabia da existência desses livros. Mas poder desfrutar isso agora tem sido incrível e eu quero muito poder me aprofundar na literatura brasileira. E eu sou apaixonada também pela literatura da língua inglesa, até o momento é a minha preferida, mas agora ler Machado de Assis, ler Clarice Lispector, me trouxe uma outra visão de mundo, sabe? Um outro deleite e fica muita indicação. Eu amei ler Quincas Borba. Eu acho essa capa não tão bonita, mas. E daí, né? Mas o livro vale muito a pena. Basicamente, gente, falando assim, literatura para quem não gosta de literatura. Quincas Borba é um velho filósofo meio doido, né? Filósofo. Que ele é muito rico, tipo, rico nível. Não sei nem comparar quem, assim, muito rico. E sozinho. Ele mora no interior de Minas Gerais. E aí o Rubião é um professor, assim, que cuida dele. Mas a gente vai ver Rubião como um ser humano qualquer, gente. É isso que eu gosto mais de Assis, porque os personagens principais não são personagens que a gente vai gostar, que a gente vai se apaixonar, que a gente vai se identificar. São pessoas qualquer, sabe? Assim, pessoas com pensamentos ruins, pessoas egoístas, pessoas mesquinhas. E o Rubião, ele é um pouco disso. E o Rubião, ele é muito amigo desse filósofo, do Quincas Borba, mas assim, ele tá mais ali pensando na herança mesmo, cuidando dele. E aí o cachorro é porque o Quincas Borba coloca, ele tem um cachorro e ele coloca o próprio nome, né, do cachorro de Quincas Borba. Enfim, aí o velho morre, obviamente, e o Rubião recebe toda a herança e ele recebe tudo, ele não esperava, enfim. Então ele vai pra capital pra poder pegar alguns títulos, desfrutar mais desse dinheiro todo que o Quincas Borba deixou pra ele. E no caminho pra capital ele conhece o Palha e a esposa, que viram grandes amigos. E a esposa do Palha, belíssima, maravilhosa Sofia, e o Rubião vai se apaixonar por ela. A gente vai ver o Rubião sendo muito explorado por todo mundo e o final dele vai ser bem trágico. Ele vai se apaixonar perdidamente pela Sofia e é uma paixão completamente platônica, sabe? Ele fica apaixonado por ela, ele vê os sinais que não existem, ele inventa os sinais. Tanto que depois ele vai enlouquecer e achar que eles realmente tiveram um romance. E é só umas pessoas se aproveitando dele, ele sendo completamente explorado. É assim, um livro. E o discorrer da história é uma. É Machado de Assis, gente. Aí realmente o cara vai se apaixonar pela mulher do amigo, se sente culpado pelo próprio pensamento dele, mas aí por ele se sentir culpado por ter se apaixonado, ele fica ainda mais fácil de ser explorado. E aí a gente vai vendo isso, gente, acontecendo, essa exploração toda. E vale muito a pena o livro, apesar de tudo isso. Eu dei alguma atualização pra vocês? Foi isso. Eu li Quincas Borba, demorei um pouco mais pra ler Quincas Borba. Li em inglês, eu estou lendo agora um livro. Ai, tá no meu Kindle, um livro que eu peguei indicação no Substack, inclusive, de uma indicação de alguma pessoa que fala em inglês, me indicou esse livro, depois eu vou deixar a foto da capa aqui pra vocês. Mas eu não estou lendo com tanta frequência quanto eu tava, agora que eu voltei a ler mais, que eu tô lendo Corsário Negro. Tô conseguindo escrever bastante. E é isso, gente. Estou muito animada com a aproximação da minha faculdade, apesar de que ainda tá super longe, né? Mas ao mesmo tempo já tá aí. Estou animada com o meu aniversário, vou fazer 27 anos. Tava um pouco assim. Ano passado, quando eu pensei, nossa, não foi eu fazer 27 anos, parecia uma idade muito séria. Mas assim, não é, né, gente? É só 27 anos e foda-se, entendeu? Foda-se a idade. Mas eu tava pensando assim que parecia uma idade muito séria e eu não tinha feito nada do que eu queria fazer ainda. E aí eu parei de ser doida e percebi o tanto de coisas que eu já fiz. E entendi que cada um tem o seu processo, né? Sabe, eu queria muito já ter terminado a minha faculdade, agora já tá fazendo um doutorado, porque se eu tivesse feito letras logo depois que eu saí do ensino médio, eu poderia já estar no doutorado agora, pensando em questão de tempo. Mas a vida, gente, ela acontece, a vida é assim. Eu tive várias outras prioridades, várias outras escolhas, e eu não me arrependo de nada disso, foi o que me trouxe até aqui. Eu estou muito feliz de ter começado meu canal no YouTube. Eu estou muito feliz de estar me descobrindo, de estar realmente escrevendo, de me perceber o meu lugar no mundo, de estar cada vez mais conectada comigo mesma, de passar por esse processo. Eu acho que a idade ela é muito importante para a gente poder amadurecer. Estou muito animada para poder começar uma graduação agora, um pouco mais velha,
com a certeza de que é isso que eu quero mesmo. E, gente, nada nessa vida é imutável, tá? Então pode ser que um dia eu perceba que não é isso, mas eu acho muito difícil. Eu realmente estou muito animada. Quero muito aproveitar tudo isso. E eu acho que agora eu tenho maturidade, principalmente emocional, para poder lidar melhor com a faculdade, com o fato de eu ter que trabalhar, com o fato de eu ser uma pessoa adulta, ter uma vida adulta. E talvez com 18 anos eu não soubesse lidar com isso. Eu vou ter que inicialmente morar aqui nessa cidade e gastar 3 horas de ônibus para ir, 3 horas de ônibus para voltar. Mas é um grande privilégio eu poder fazer isso. Vou ter que encarar talvez depois um processo de mudança. Vou ter que lidar com tudo isso, que são coisas que provavelmente com 18 anos eu não conseguiria fazer. Então eu tô muito leve com esse processo ser agora. Tô muito feliz de realmente estar olhando para mim, para os meus desejos, para os meus sonhos e estar fazendo acontecer, mesmo que um passinho de cada vez e passos muito devagar, assim, de acordo com o que eu esperava de mim, mas realizada. E é isso. Eu espero que tenha ficado claro as atualizações que eu trouxe. Essa semana eu vou tentar fazer algum vlog de estudos de espanhol com vocês, porque eu já tô devendo esse vlog há um tempo. Mas basicamente, gente, o meu estudo, ele é pegar o canal EAS Spanish e fazer porque lá tem os níveis, né? Então eu faço, tô aprendendo o alfabeto, depois aprendo os números, essas coisas básicas, consumo conteúdo majoritariamente em espanhol. Eu sigo alguns canais, eu vou deixar aqui indicação de 3 canais para vocês, vou botar o print aqui na tela. Uma menina que fala sobre livros, outra que também fala sobre livros e uma que é psicóloga. Tô gostando muito de consumir o conteúdo. E assim, pra mim me familiarizando mesmo, tô buscando algumas músicas, então a minha indicação é: procure canais de temas que você já gosta de assistir, mas agora no idioma que você quer estudar. Faça playlists de músicas que dê uma vibe bem gostosa e estuda essas músicas. Eu gosto muito de estudar com música, porque eu acho mais breve e mais fácil, assim, de sentar e fazer, de sentar e escolher. O Substack tem sido ótimo pra mim, estou amando ler os textos lá, porque tem sempre. Como você escolhe suas preferências, né? Então, pra mim foi muito bom, porque tem só temas que eu gosto. E aí eu pego as palavras que eu não conheço e procuro. E agora falta a parte mais ativa, que é eu falar e escrever no idioma, né? Então eu tenho que começar a trabalhar isso agora. Aí é bom usar o chat GPT, sabe? Tipo, você pode conversar com ele em espanhol no áudio, pode escrever textos e pedir pra ele corrigir. Aí pega temas aleatórios, sabe? Fala da sua rotina, fala de coisas que você gosta, escreve só algumas frases. Isso funciona muito bem. E aí, se você não tem pressa para aprender o idioma, então você pode escolher só uma dessas coisas e ir fazendo. É mais fácil quando a gente escolhe uma coisa só, porque você não tem que ficar todo dia decidindo. E também é muito bom quando você já faz o cronograma da semana, o que, que você vai usar. Por exemplo, essa semana eu vou aprender o alfabeto e vou usar o canal Easy Spanish, Easy French, qual canal que você gostar. E aí vou usar essa playlist de música. Eu gosto de usar playlist de música porque eu estudo uma música na semana. E aí eu boto ela na playlist e fico escutando essa playlist. E aí vai acrescentando toda semana que eu vou estudando, então eu vou revisando aquela música, sabe? Inclusive, esses dias eu tava estudando a música do Bad Bunny, Deve Tirar Mais Fotos, acho que é essa música. Aquela música que é bem famosa dele. E aí eu achei muito engraçado, gente, porque quando eu ouvi a música, principalmente o refrão, que foi o que ficou famoso, era outra vibe pra mim. Era tipo assim, ai, aproveitar mais a vida e as pessoas que eu amo e registrar mais. Só que aí é isso também, mas é muito assim, ai, uma pessoa que veio de uma cidade, que ele ia muito nos botecos, ficava bêbado com os amigos, e ele quer continuar ficando muito bêbado, muito louco, e os amigos dele vão lá resgatar ele quando ele estiver muito bêbado. Ah, vou jogar dominó com meu avô, sabe? É uma vida assim, bem tranquila, bem de uma cidade pequena, e ele gosta muito disso, quer resgatar isso. Totalmente diferente do que eu idealizava que era essa música. E é muito legal, porque te dá vocabulário, te dá uma visão de cultura, de pessoas diferentes, eu achei muito legal. Talvez por isso que rola uma identificação tão grande, né, do Bad Bunny, acho que a América Latina é bem essa vibe. Gostei super. E aí tô procurando outras músicas que eu gosto mais de consumir em espanhol, que façam sentido, mas as letras geralmente não me conectam tanto. O ritmo, a batida, sim, mas as letras não tanto. Então eu tô ainda procurando, inclusive aceito indicações. E é isso. Então nessa semana a gente vai tentar de novo regular o sono.
vou fazer um vídeo com vocês de como eu estudo espanhol, eu vou organizar a minha rotina e indicar algumas coisas que eu tenho consumido que tem me ajudado pra vocês. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo.